Olá, telespectadores da TV da Transparência. Olá, Alceli. Olá, Lorena. Iniciando nosso primeiro bloco de notícias desta quarta-feira, dia 17 de julho, nós vamos conferir as manchetes dos principais jornais do país, iniciando agora pela capa do jornal o Globo, que traz como seu principal destaque de hoje o novo sistema de impostos. Reforma precisa sair do Congresso sem exceder a alíquota de 26,5%, defende AP. Para secretário, texto com regras tributárias que passou na Câmara põe índice em risco e, se preciso, o Senado poderá rever regimes especiais e itens da cesta básica. O secretário da Reforma Tributária da Fazenda, Bernard Rappi, propõe que o governo negocie com o Senado medidas para que as regras do novo sistema de impostos garantam que a alíquota padrão não supere 26,5%. O texto aprovado na Câmara prevê que, após a promulgação da reforma, se novas reduções tributárias forem concedidas, o governo deverá propor compensações para assegurar a alíquota geral. Para a AP, essa trava é ineficiente e o ideal é que a reforma não exceda desde o início o índice de 26,5%. Como os deputados incluíram isenções de última hora, algumas em acordo com o governo, a previsão de analistas é que a alíquota padrão ultrapasse o previsto. O secretário defende que, se preciso, o Senado já reveja alguma dessas isenções, como a inclusão de itens na cesta básica desonerada ou alguns regimes especiais. Ele afirma: cada vez que um setor consegue uma alíquota reduzida para ele, joga a conta para outros que não têm. Outro destaque é que a Haddad admite bloqueio de verbas do orçamento. O ministro reconhece que pode haver bloqueio e contingenciamento neste semestre para preservar o arcabouço. Desgaste por memes. Nas redes do Tachad, a oposição conseguiu fazer viralizar críticas irônicas ao titular da Fazenda. Estopim foi a taxa das brusinhas. Disputa pela sucessão na Câmara afunila enquanto Lira busca criar consenso. Elmar Nascimento, Marcos Pereira e Antônio Brito se firmam na disputa. O presidente da Casa marcou agosto como prazo para definir seu candidato. Cresce a esterilização voluntária entre os mais jovens. Após mudanças em 2022 que facilitaram as regras para submeter aos procedimentos, aumentou o número de laqueaduras e vasectomias entre mulheres e homens já a partir dos 21 anos. A principal foto aqui da capa do jornal o Globo hoje, uma fera de 233 milhões de anos. Pesquisadores comemoram a descoberta de fóssil de dinossauro que viveu há mais de 2 milhões de séculos. Saudado como o segundo mais completo do mundo, o esqueleto foi achado na região central gaúcha em escavações após as chuvas. Outro destaque é sobre rede de academias, uma gigante do treino. A aquisição da rede Velocity consolida o gigantismo do grupo Smart Fit, com 5 milhões de matriculados em 1,5 mil academias em 15 países. Rio Gastronomia, prato principal do Rio. O evento entrou oficialmente no calendário da cidade. A 14ª edição começa no dia 15 de agosto. Vence quer fim de ajuda à Ucrânia. Convenção republicana tem apelo anti-imigração e discursos evasivos sobre iniciativas para a economia, relata Eduardo Graça. Vice na chapa de Trump, J.D. Vance defende apoio a Israel e Taiwan e o fim da ajuda à Ucrânia. Gargalos dificultam doações às universidades. Falta de incentivos fiscais é um dos fatores apontados para a baixa adesão a fundos patrimoniais voltados ao ensino. Fazenda estipula regras para legalizar o jogo do Tigrinho. Portaria do governo deve liberar jogos eletrônicos de azar, como o do Tigrinho, com regras específicas. E por fim, na área sobre esportes, Brasileirão. Duelo de líderes com o enredo português. Arthur Jorge e Abel Ferreira, ambos com passagem pelo Braga no início da carreira, comandam Botafogo e Palmeiras no confronto entre os dois primeiros colocados do torneio. E irmãos reforçam tradição do vôlei olímpico brasileiro. Júlia e Lucas Bergam e Alan e Darlan Souza vão em busca de medalha para o Brasil nos Jogos de Paris. Esses foram os destaques da capa do jornal o Globo. O que a gente tem na capa do Estadão? O Estadão, Lorena, internautas e telespectadores da TV da Transparência, é uma matéria que destaca a manchete do jornal. É uma matéria e um comentário sobre uma entrevista que o presidente Lula, uma entrevista exclusiva que o presidente Lula deu ontem à TV Record. Ela foi exibida no Jornal da Noite. E
o Estadão diz o seguinte: contas públicas. Lula relativiza compromisso do governo com meta fiscal. Ao falar sobre o déficit fiscal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse ontem que o governo, abre aspas, não é obrigado a estabelecer uma meta e cumpri-la se tiver coisas mais importantes para fazer, fecha aspas. Ele voltou também a afirmar que precisa, abre aspas, estar convencido, fecha aspas, e se, abre aspas, há necessidade ou não de cortar gastos, fecha aspas. As afirmações feitas em entrevista à TV Record, no momento em que o governo é cobrado pelo mercado e pelo setor produtivo a cortar gastos, reacenderam a preocupação de que a equipe econômica anuncie, na próxima semana, um contingenciamento, que é um congelamento preventivo de despesas, menor do que o necessário para a meta de déficit zero neste ano de 2024. A cotação do dólar ontem chegou a R$ 5,46, mas depois recuou com projeções de corte de juros nos Estados Unidos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tentou minimizar as palavras de Lula e voltou a dizer que o governo possivelmente anunciará contingenciamento, que é esse congelamento preventivo de despesas, sem especificar valores. Nessa entrevista, o presidente Lula falou que aprendeu a questão fiscal não na universidade, mas com a mãe dele, Dona Lindu, de não gastar mais do que ganha. E disse também que quem compra dólar não é pobre, quem compra dólar é rico. E falou também que ele tem uma divergência entre o que é gasto, divergência entre ele, presidente Lula, e o mercado. Ele disse que muita despesa que o mercado acha que é gasto, ele, Lula, diz que é investimento, principalmente na questão salarial. A BIM paralela. Receita Federal abriu apuração sobre investigação de rachadinha do senador Flávio Bolsonaro. Rachadinha é uma prática muito comum nos parlamentos, Câmara Municipal, Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional, onde o parlamentar emprega um assessor ganhando X, mas o assessor tem que devolver a metade ou mais da metade, ou o percentual que foi estabelecido para o parlamentar, para aquele parlamentar que ele está assessorando. É o chamado a prática da rachadinha. Investigação sobre auditores que teriam vasculhado dados do senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, foi pedida ao Serviço Federal de Processamento de Dados. 3 dias depois de Bolsonaro se reunir com defesa de Flávio, a chefia da Receita pediu investigação. Essa foto de destaque é do estádio de Santiago Bernabéu. Esse que está entrando aqui, Lorena, internautas, é o jogador francês Kylian Mbappé, torcedor do Real Madrid. Quando criança, o francês Kylian Mbappé foi apresentado ontem no estádio Santiago Bernabéu, que é um dos mais bonitos do mundo, após deixar a equipe do PSG, e se disse um garoto feliz. Ele elogiou os 3 atacantes brasileiros da equipe espanhola e prometeu se adaptar ao time.
caso de 2021. A Advocacia Geral da União, AGU, pede que um acordo com a empresa dos irmãos Batista, que é o Joesley Batista, seja suspenso. Solicitação ao Ministério de Minas referente a um contrato de 2021 é feita após recente medida provisória favorável à empresa Amba Energia, que é dos irmãos Batista. Internacional. O empresário Elon Musk promete doar 45 milhões de dólares por mês à campanha de Trump nos Estados Unidos. Se for por mês, a eleição é em novembro, então será julho, agosto, setembro, outubro e novembro. Quatro meses. Ele está prometendo. Vamos ver se cumpre. O Aprendiz, filme que narra estupro, não consegue distribuição no ISEA, nos Estados Unidos. Na área de cultura, o destaque na capa do jornal O Estado de São Paulo é sobre música. A bossa nova influenciou o disco The Doors. O baterista John James Morey narra em livro, que está sendo lançado, a relação dele com o vocalista já falecido Jim Morrison. E ao Estadão, nessa entrevista, ele explica o elo com a música brasileira. Após inundação, aeroporto Salgado Filho de Porto Alegre volta a ter voos em outubro. 150 milhões atingidos. O que é isso? É que o Ministério Público Federal propõe multa de 1,7 bilhão de reais ao WhatsApp por vazamento de dados. Na área de paladar, é uma matéria sobre os segredos de um queijo parmesão verdadeiro. E por último, Lorena, destaque na capa do Estadão: o Brasil concentra quase 60% dos bancos digitais da América Latina. Em uma década, o país movimentou 56 bilhões de reais em 1.034 negócios no segmento. O México é o segundo colocado. É com você. Agora, para a capa da Folha de São Paulo, a principal manchete é que emenda vetada pelo STF chega a 30% das cidades. Transferência de verba pública sem transparência soma 1,9 bilhões de reais em ano eleitoral. A transferência de dinheiro público com baixa transparência e sem critério técnico realizadas por meio das chamadas emendas de relator somaram 1,9 bilhão de reais em 2024 e devem ter impacto direto nas eleições em quase 1.700 cidades no Brasil, 30% do total dos municípios. O direcionamento de recursos por parlamentares ganhou relevância no governo Bolsonaro e foi proibido em 2022 pelo Supremo Tribunal Federal. Banidas, as emendas saíram dos orçamentos seguintes, mas seguiram executadas com um mecanismo chamado restos a pagar na gestão Lula. O governo atual herdou 16,3 bilhões de reais no orçamento de 2023 de emendas parlamentares. Em geral, são convênios e obras públicas pagas em parcelas. Esses repasses haviam sido reservados pelo Executivo antes da decisão do STF e entram como uma espécie de pendência para os anos seguintes. Em nota, a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República afirma que o pagamento de restos a pagar para as emendas de relator tem seguido restrita e rigorosamente o que determinou o Supremo. A Câmara e o Senado relatam que não há descumprimento da decisão. Outro destaque é que o MPF pede 1,7 bilhão de reais do WhatsApp por violar lei de dados. Em ação protocolada na Justiça, o Ministério Público Federal de São Paulo e o Instituto de Defesa de Consumidores argumentam que o aplicativo forçou usuários em 2021 a aderirem à atual política de privacidade. A Meta, dona da plataforma, não se pronunciou.
Silveira adia prazo para acordo com a empresa dos Batista. Em ofício ao TCU, o ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, prorrogou o prazo para que o acordo firmado com a Âmbar Energia dos irmãos Wesley e Joesley Batista entrasse em vigor. Caso órgãos rejeitassem esse acordo, Silveira falou em suspender pactos similares. Lula diz precisar ser convencido sobre cortes de gastos em 2024. O presidente Lula afirmou nesta terça-feira, dia 16, que se compromete a fazer o que for necessário para cumprir o arcabouço fiscal. Ele diz, porém, que precisa ser convencido sobre corte de gastos neste ano. Demanda por ações da venda da Sabesp chega a 200 bilhões de reais. Outro destaque agora na área da Ilustrada, no caderno Ilustrada, Nasce uma Estrela. O Ursa estreia a terceira temporada e coroa a ascensão de Ayo Edebiri. Na área de esporte, Calderano encara domínio chinês no tênis de mesa por primeira medalha do Brasil. Na área sobre ciência, fósseis de dinossauros são encontrados após enchentes no Rio Grande do Sul. E Hélio Gaspar escreve sobre a BIM virou uma piada nacional. Em tese, todos os governos do mundo precisam de um sistema de informações. Na vida real, o Brasil não conseguiu manter o seu, seja na ditadura ou na democracia. A Folha de São Paulo traz em sua principal foto da capa e a do Google reduz em 10% o tempo de espera de motoristas em semáforos do Rio. Cruzamento da Rua Prado Júnior com a Avenida Atlântica, com sinais operados com auxílio de inteligência artificial. O projeto utiliza dados de tráfego em tempo real. Outro destaque é governo paulista contraria Nunes e afirma que a esposa de prefeito fez BO. A sabatina Folha UOL, Datena mantém dúvidas sobre sua candidatura. Em sabatina para a Folha UOL, o pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, José Luiz Datena, do PSDB, atacou Ricardo Nunes e defendeu o fim da tarifa zero nos ônibus sobre sua candidatura. Disse que irá até o fim se não for sacaneado. Tarcísio muda Nova Raposo sem eliminar polêmicas. O governo Tarcísio deve lançar nesta semana o edital de chamada Nova Raposo, o projeto que prevê concessão de 93 quilômetros de estradas por 30 anos e investimentos de 7,1 bilhões de reais. As mudanças sugeridas para atenuar queixas de moradores ainda geram desconfiança. E por fim, Justiça aceita pedido de pai de menina e nega aborto legal. Um adolescente de 13 anos de Goiás teve o aborto legal negado pelo Tribunal de Justiça Estadual, após seu pai pedir à corte a proibição do procedimento. Ao Conselho Tutelar, a garota disse que quer interromper a gravidez quando estava na 18ª semana. Ela completou agora a 28ª semana de gestação. Também ao órgão, o suspeito de abuso, de 24 anos, disse não saber da idade da adolescente quando manteve relações sexuais com ela. Em casos de estupro de vulnerável, a lei não obriga a vítima a pedir permissão à justiça para fazer o aborto, diz a professora da USP, Fabiana Severi. Esses foram os destaques de hoje da Folha de São Paulo. O que temos de destaque no Jornal O Povo? Jornal Cearense O Povo, Lorena, a manchete de capa é dizendo que os casos de dengue tem redução de 60% em Fortaleza. De janeiro a junho deste ano, de 2024, foram 1.465 casos confirmados na nossa capital cearense. No ano anterior, foram 3.651 também no mesmo período, na primeira metade do ano. Nenhum óbito pela doença foi confirmado pelas autoridades, pela Secretaria de Saúde. Esta foto aqui de um barco, de um veleiro, é para ilustrar uma matéria no caderno Vida e Arte do Jornal O Povo sobre o lançamento do livro que narra uma viagem de cearenses em rota histórica das grandes navegações. Esse livro será lançado hoje no Yacht Club, às 7h30 da noite, às 19h30, e conta essa viagem de dois cearenses que saíram aqui de Fortaleza e foram para Portugal. Nessa viagem passaram 26 dias e é um veleiro, não é barco a motor, é vela. Passaram 26 dias para chegar em Portugal.
e o livro será lançado, como eu disse, hoje às 19h30 no Yacht Club. Na área de economia, dizendo que o STF, o Supremo Tribunal Federal, a pedido do governo federal e do Senado, o STF prorroga até o dia 11 de setembro a suspensão da desoneração até que o Congresso e o governo cheguem a um denominador comum, a uma solução para onde tirar o dinheiro para compensar essa desoneração para 17 setores da economia que mais empregam. O governo e o Senado tinham pedido até final de agosto, até o dia 30 de agosto. Mas o ministro Fachin deu até o dia 11 de setembro. Lembrando que 11 de setembro é uma data marcada internacionalmente. É a data em que as Torres Gêmeas em Nova York foram destruídas. Também na área de economia, tem uma matéria dizendo que nova fase do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, prevê a construção de 1.386 casas em cidades cearenses de até 50 mil habitantes. E por último, Lorena, a reportagem do jornal Povo de hoje tratando da sucessão nos Estados Unidos. Campanha de Joe Biden, do atual presidente, repensa estratégia para a eleição americana após o atentado contra a vida de Donald Trump. Bom, e o Correio Brasiliense hoje não disponibilizou a sua versão impressa, então a gente vai conferir agora aqui o portal do Correio, que traz como alguns seus destaques: luto, o adeus ao poeta, morte de Clodo Ferreira comove Brasília. Fagner canta Revelação, composição de Clodo Ferreira, ao lado do neto, e compositor e professor era da Universidade de Brasília. Acidente, morre Rodrigo Conte, chefe do Instituto de Cardiologia do Distrito Federal. Segunda interventora do ICTDF lamenta a morte de Rodrigo Conte. Investigação, Ramagem e Toches vão prestar depoimento à Polícia Federal sobre a ABIN paralela. Hollenberg, sobre a direita no Distrito Federal, afirma muita ambição para pouco cargo. Ele considera o PPCBU um crime contra Brasília. Outros destaques são que candidato forte e adversário fraco para impedir a vitória só matando, é o que escreve Alexandre Garcia. Sobre mobilidade, o uso excessivo de carros deixa o Distrito Federal em alerta de colapso na mobilidade. Sobre jogos online, o governo vai avançar na regulação de apostas em jogos eletrônicos. Sobre as eleições nos Estados Unidos, após pedir união, Biden volta ao ataque contra Trump. Sobre o concurso unificado nacional, teste seus conhecimentos com quiz para o concurso. Taxa humana, meme do ministro Haddad é exibido na Times Square. Outro destaque agora nas áreas de blogs e colunas, o blog da Rosana Hessel escreve: FGTS registra maior lucro da história em 2023 de 23,4 bilhões de reais. No CB Poder, Moraes quer parecer de Gonê sobre condenado da bomba. Sobre Brasília, autoridades prestigiam homenagem a Rodrigo Pacheco. No blog da Denise, violência política e ataques à democracia. E por fim, Mariana Moraes escreve: fofão da carreta furacão dá mortal e é atropelado. Esses são alguns dos destaques hoje do portal do Correio Brasiliense. O que a gente tem no valor econômico? Na área de educação, dizendo que o grupo SEB, do empresário Chaim Zayé, recebe aporte de 415 milhões de reais da empresa Quineia. No Rio Grande do Sul, o aeroporto Salgado Filho volta a operar parcialmente a partir de outubro, depois das enchentes que inundaram o terminal do aeroporto. Investimentos. Bill Ackman
aposta em rede social e estilo buffet para impulsionar fundo de até 25 bilhões de dólares. A manchete do Valor Econômico é dizendo que o Ministério da Fazenda desenha proposta para transformar o BC, que é o Banco Central, e CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, em superreguladores. A ideia é baseada no modelo adotado pelo Reino Unido e busca fortalecer atuações e eliminar sobreposições. O presidente Lula volta a pôr meta fiscal em dúvida e Haddad reafirma corte de gasto. É ainda em cima dessa entrevista que foi dada ontem exclusivamente para a TV Record. Nos Estados Unidos, republicanos criticam a economia, mas faltam projetos na convenção partidária que se encerra amanhã. A empresa Eneva prepara a oferta de ações e compra térmicas. Aqui é uma entrevista sobre a reforma tributária que foi aproveitada no Valor Econômico. O Valor Econômico é um jornal do Grupo Globo. Essa entrevista foi a manchete da capa do jornal Globo, lida aqui pela colega Lorena, e também é um destaque de capa do Valor Econômico. É a foto do Bernard Api. O secretário extraordinário da reforma tributária, Bernard Api, avaliou como positiva a inclusão pela Câmara dos Deputados da trava para garantir que a alíquota de referência do IVA dual, é o novo imposto, sobre o consumo, fique em, no máximo, 26,5%. O STF, como foi já dito, prorroga a desoneração até 11 de setembro. O Trump pressiona preço dos grãos nos Estados Unidos. E por último, Lorena, é destaque na capa do Valor Econômico: São Paulo aperta cerco a fraudes no ITCMD. E o que é ITCMD? É o Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação. É a questão de herança, traduzindo. É com você, Lorena. Bom, então vamos conferir agora as páginas internas de cada um dos jornais, retornando aqui para o jornal o Globo, que traz em seus editoriais: a escolha de Vance revela metamorfose entre republicanos. Indicado como vice na chapa de Trump, simboliza avanço da ala isolacionista e protecionista do partido. O segundo editorial: nova licitação para a rodovia Rio-Juiz de Fora é boa notícia para usuários. Leilão previsto para dezembro encerra impasse criado pela gestão deficiente da atual concessionária. Indo agora para a editoria de política, corpo a corpo. Candidatos à sucessão da Câmara cortejam partidos, enquanto Lira busca consenso para anunciar apoio. Ainda na área de política, a advogada de Flávio cita ter lido denúncia do MP antes de a apresentação. Eu vi, ninguém me contou, eu li, afirmou Luciana Pires em áudio sobre suposta rachadinha. Ela alega que foi genérica ao usar o termo. Bolsonaro reforça a aposta em agendas com ramagem. Situação com o ex-diretor da ABIN foi contornada e o ex-presidente caminhará ao lado dele e de outros candidatos do Rio. PGR denuncia família que hostilizou Moraes no aeroporto de Roma. Paz afunila nomes, mas vai à convenção sem definir vice. Evento no sábado não terá desfecho sobre chapa que busca reeleição no Rio. Favoritos são deputados do PSD. Datena diz que concorre se ninguém encher o saco. Sob desconfiança no PSDB, após desistências em pleitos anteriores, o apresentador de TV comparece à sabatina, contrata marqueteiro e marca ato de pré-campanha. Partido avalia antecipar convenção prevista para agosto.
Polícia de São Paulo contraria Nunes e confirma a acusação por ameaças. Mulher do prefeito relatou violência doméstica em 2011, segundo secretaria. Ciro vira réu por violência política de gênero no Ceará. Justiça Eleitoral aceita denúncia após ataques à senadora petista, chamada por ex-ministro de assessora de assuntos de cama. O ex-ministro Ciro Gomes virou réu após a denúncia do Ministério Público do Ceará por violência de gênero contra a senadora Janaína Carla Farias, do PT. Será aceita pela Justiça Eleitoral. A decisão foi anunciada pelo MP em nota divulgada ontem, mas ocorreu na quinta-feira. Outro destaque é que apresentador lidera em BH e disputa por segundo lugar, segue indefinida. Pesquisa Quest mostra Mauro Tramonte, do Republicanos, à frente, enquanto o atual prefeito está empatado com outros 5. Tachad, ministro vira alvo das redes e mobiliza parlamentares. Em meio à busca pelas metas fiscais, titular da Fazenda motiva onda de memes. Petistas tentam reação virtual. Na editoria sobre o Brasil, barreira para filantropia. Mecanismo de doações para universidades engatinham no Brasil e evidenciam gargalos. Questionário em curso reacende debate sobre politização na PRF. Elaboradas por Harvard, perguntas abordam temas como afinidade partidária. Direção do órgão suspendeu o formulário. Fóssil de dinossauro é achado após chuvas no sul. Parte do esqueleto de cerca de 233 milhões de anos e o segundo mais completo do mundo já descoberto estava na região central do Rio Grande do Sul. Na área de economia, reforma tributária, travas no imposto. O governo vai propor medidas para garantir que a alíquota não ultrapasse 26,5%. Jogo do Tigrinho deve ser liberado com regras. Portaria do Ministério da Fazenda vai exigir que plataformas apresentem aos apostadores de forma clara os multiplicadores que serão aplicados caso eles ganhem. Sites terão de ser hospedados no domínio bet.br. Governo quer limitar usados no Minha Casa Minha Vida. O objetivo é usar uma parcela maior do orçamento do FGTS em imóveis novos. Haddad admite bloqueio no orçamento se despesa passar do teto. Relatório será divulgado na semana que vem. Em entrevista à TV, Lula diz que tem que ver se há necessidade de cortar. STF prorroga prazo para acordo sobre desoneração da folha. O prazo terminaria esta semana, mas governo e Congresso pediram mais tempo. Prime Day Amazon amplia logística e promoção. Mega evento para participantes do serviço de assinatura da plataforma cresce de 2 para 6 dias no Brasil, com mais de 40 estações de entrega, 4.000 contratações temporárias e reforço em cupons de desconto. A influenciadora é digital, mas o hambúrguer é de verdade. Burger King recorre a Ludo Magalu para reforçar que usa ingredientes reais. MPF e DEC pedem na Justiça indenização de 1,7 bilhão de reais ao WhatsApp. Smart Fit compra rede de spinning Velocity por 133 milhões de reais. A aquisição diversifica a atuação do grupo, que já tem quase 5 milhões de alunos e unidades em 15 países da América Latina. Eneva vai ofertar até 4,2 bilhões de reais de ações e comprar térmicas do BTG. Com as aquisições no valor de 2,9 bilhões de reais, a empresa entrará no Sudeste. Agora, na editoria sobre o mundo, o bicho-papão da convenção. Republicanos centram críticas em imigração ilegal, ligando à criminalidade nos Estados Unidos. Na economia, foco na inflação e poucos detalhes. Rica em atitude e frases de efeito no primeiro dia, a convenção republicana não anunciou iniciativas e políticas públicas específicas para o que substituiria a Bidenomics, no eventual segundo governo de Trump. Vance defende fim de ajuda a Kiev e apoio a Taiwan e Israel. Vice de Trump disse em 2022 não se importar com a guerra na Ucrânia. Macron aceita demissão de premier, mas vai mantê-lo. Gabriel Attal ficará interinamente no cargo até forças políticas conseguirem chegar a acordos sobre o novo governo. Em El Salvador, relatório aponta quase 3.000 menores presos. Documento do Human Rights Watch foi intitulado "Seu filho não existe aqui" e relata casos de violações de direitos humanos.
Na editoria sobre saúde, caminhos fechados. Com mudança em lei, aumenta a procura por esterilização entre jovens a partir de 21 anos. Rede privada volta a oferecer vacina da dengue. A aplicação da Qdenga em clínicas particulares tinha sido interrompida para dar prioridade à campanha do SUS. O fabricante afirma que doses são estoque de segurança e que continua dando preferência à vacinação pública. Estados Unidos registram 4 novos casos de gripe aviária em humanos. Diagnósticos foram no estado do Colorado entre trabalhadores de granja. Dormir de cabelo molhado não causa gripe, diz médico. Mito conhecido carece de evidências científicas, mas manter couro cabeludo úmido pode estimular fungos e bactérias na região. E por fim, comer 4 grupos de alimentos protege a memória após os 50 anos. Especialistas afirmam que a dieta é uma ferramenta essencial para melhorar as habilidades cognitivas no envelhecimento. Esses foram alguns dos destaques aqui nas páginas internas do jornal o Globo, o que a gente tem aqui dentro do Estadão. Estadão, eu começo lendo aqui a coluna do Estadão, que é a principal coluna do jornal. E a nota de destaque é sobre a privatização da Sabesp, que atrai mais de 300 investidores globais em oferta pública. Uma nota que diz respeito mais aqui ao Nordeste é dizendo que, ventilada para disputar a presidência do Senado, a senadora Elisiane Gama, ela que é do PSD, ela já foi do PSDB, lá do Maranhão, e hoje está no PSD, que é liderado nacionalmente pelo Kassab. Ela é jornalista, ela é evangélica, pois a senadora Elisiane Gama se afastou do mandato para assumir a Secretaria da Juventude do Maranhão. Não há prazo determinado para o retorno dela ao cargo no Senado. O suplente, o segundo suplente da chapa dela, onde ela foi eleita, o médico cardiologista Bene Camacho, tomou posse ontem como senador em exercício. Ele é o segundo suplente. Todo senador tem 2 suplentes, primeiro e segundo. Ele, isso deve ser algum arranjo, algum rearranjo político lá no Maranhão, para que o médico cardiologista Bene Camacho assuma aí pelos 3 ou 4 meses o mandato de senador da República. Página de editoriais. O primeiro editorial de hoje do jornal O Estado de São Paulo fala em patrimonialista convicto. É espantosa a naturalidade com que Jair Bolsonaro mobilizou órgãos públicos para livrar o seu primogênito, o senador Flávio Bolsonaro, do alcance da justiça. O ex-presidente agiu como se fosse o dono do Estado brasileiro. Segundo editorial, a normalidade, entre aspas, de Lula na Venezuela. Presidente cobra que resultado de eleição presidencial venezuelana seja reconhecido por todos, mas ignora que é muito difícil haver eleições livres e justas sob o tacão de uma ditadura. Páginas de artigos. O primeiro artigo é do advogado Nicolau da Rocha Cavalcante, os 30 anos do Plano Real e a segurança pública. Ele escreve: o Plano Real o Plano Real ensina que é possível mudar, mas não se muda fazendo o mesmo de sempre. É evidente que assim não dará certo. Aí aqui tem 3 páginas de publicidade da Vale do Rio Doce,
Eliminamos mais uma barragem em Minas Gerais. Saúde mental deve estar no centro de cuidados de pacientes. E o segundo artigo é escrito pelo jornalista Paulo Sotero. Atentado reduz campanha a reality show. O atentado a Trump. Ele escreve: bom nessa modalidade, Donald Trump chega à reta final da campanha como um favorito e acelerando. Nas páginas de política, a primeira matéria é dizendo que a Receita Federal abriu investigação depois de reunião sobre rachadinha de Flávio Bolsonaro. Reunião que veio à tona depois que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, tirou o sigilo desse caso e a gravação dessa reunião foi distribuída para todos, inclusive para a imprensa. E nela é tratada sobre a proposta de tentar blindar o Flávio Bolsonaro no caso da prática de rachadinha quando ele era deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Veio à tona. Isso, a filmagem e a gravação da reunião foi feito na época pelo diretor-geral, pelo presidente da ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, que é o Alexandre Ramagem, o delegado. E hoje o Alexandre Ramagem é deputado e é pré-candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Ex-ministros não devolvem relógios, contrariando recomendação do Tribunal de Contas da União. Os titulares do Turismo, do Ministério do Turismo e do Ministério da Cidadania no governo de Jair Bolsonaro permanecem com os presentes que eles receberam em viagem ao Catar. Datena critica Nunes, critica o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e mantém dúvida sobre ser ou não ser candidato à prefeitura de São Paulo. Essa matéria, o Datena, essa entrevista foi dada ontem à Folha de São Paulo. Foi dado exclusivo para a Folha de São Paulo. Ele foi sabatinado pela Folha. Claro, os outros jornais pegaram a entrevista. Filiado ao PSDB, o apresentador de TV da Band afirma que precisa ter confiança nos políticos em geral para tomar decisão. Dano ao erário puxa condenações por improbidade administrativa. Prefeitos e ex-prefeitos representam 33% de total de agentes públicos punidos. A lei foi alterada em 2021 pelo Congresso Nacional. Prefeituras de capitais têm pouca transparência. Essa matéria a gente leu aqui ontem do jornal Valor Econômico, e dizendo que Fortaleza está na 10ª posição no índice de transparência entre as 26 capitais brasileiras. Na área internacional, o estado de São Paulo destaca uma matéria com Elon Musk. O empresário promete doar 45 milhões de dólares por mês para a campanha de Trump. E em troca, ele espera que o ex-presidente americano, caso seja eleito novamente, o Trump promete revogar restrições impostas às gigantes de tecnologia, às empresas gigantes de tecnologia, como as do Musk, como o Facebook, que hoje é Meta, o Instagram, o X, que é o antigo Twitter, e atrai
Com essa promessa de Trump, ele atrai o apoio de defensores das criptomoedas e das empresas de inteligência artificial. É por isso que o Musk vai investir esses 45 milhões de dólares por mês na campanha de Trump para que ele se eleja novamente presidente dos Estados Unidos e beneficie essas grandes empresas de tecnologia, de plataformas digitais. Estados Unidos detectam plano do Irã para matar republicano. Brasil, Prefeitura de São Paulo levará adiante a concessão do Campo de Marte neste mês. Licitação vai selecionar responsável pela obra e manutenção do espaço por 35 anos. Museu Aeroespacial foi trocado por centro comercial, mas futebol de várzea será mantido. Tragédias no Rio Grande do Sul. Retomada de voos em Porto Alegre deve ser em outubro. CCP do Butantã tem fugas seguidos. 7 escapam. CPP é o Centro de Progressão Penitenciária do Butantã, em São Paulo. Trabalhamos para facilitar o acesso à Itália, diz embaixador. Crise climática afeta tubarões e taxa de sobrevivência pode cair a 11%. País bate recorde de internações de bebês por problemas pulmonares. Caderno de esportes. Corinthians vira e vence na estreia do treinador Ramon Dias. O alvinegro bate o Criciúma de virada por 2-1. Na Neoquímica, no estádio Neoquímica Arena, e vai aos 15 pontos e respira, mas time continua na zona de rebaixamento. Palmeiras reencontra Botafogo pela primeira vez após virada histórica. Mbappé chega ao Real Madrid e realiza seu sonho de criança. França aciona a FIFA após canção racista da Argentina. Caderno de Economia e Negócios. Lula diz seguir arcabouço fiscal, mas que tem de estar convencido sobre cortes no orçamento. Relatório deve trazer contingenciamento de gastos, afirma o ministro Haddad. E esse corte aí está previsto entre 10 a 20 bilhões de reais. Presidente Lula fala em regulação urgente de empresas de tecnologia. Essa fala dele foi ainda na entrevista exclusiva que ele deu ontem para a TV Record. Ministro Fachin, do Supremo Tribunal Federal, adia até 11 de setembro o prazo para a votação da desoneração pelo Congresso Nacional. A Advocacia Geral da União pede suspensão de acordo do governo com a empresa Âmbar dos irmãos Batista, o Joesley e o Wesley Batista. Famílias se antecipam para fugir do novo imposto sobre herança. É o chamado ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doação. Ainda no caderno de negócios, Brasil concentra quase 60% dos bancos digitais da América Latina. Ministério Público Federal propõe multa de 1 bilhão e 700 milhões de reais ao WhatsApp.
Mas por quê? Em uma ação sem precedentes na história da privacidade de dados no Brasil, o Ministério Público Federal pediu ontem a condenação do WhatsApp, que é controlado pela empresa Meta, ex-Facebook, em 1,7 bilhão de reais por violação de direitos dos usuários no país, cerca de 150 milhões de pessoas. O órgão ministerial, com o Instituto de Defesa de Consumidores, IDEC, também pede a intervenção da Justiça na Autoridade Nacional de Proteção de Dados pela resistência da autarquia federal em fiscalizar a plataforma digital. Na ação civil pública do MPF, o procurador regional adjunto dos direitos do cidadão em São Paulo, o Yuri Corrêa da Luz, e os advogados do IDEC alegam que o WhatsApp compartilha de forma ilegal dados de usuários do aplicativo com outras plataformas do grupo Meta, o caso de Facebook e Instagram, o que é proibido pela legislação brasileira. A decisão de acionar a justiça tem dois pilares: as violações da plataforma e a postura opaca da ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O caso remete a janeiro de 2021, quando o WhatsApp promoveu uma mudança em nível global em sua política de privacidade. Na ocasião, o aplicativo exibiu uma imagem que impedia o acesso a conversas e ferramentas a menos que a utilização fosse aceita pelo usuário. Do contrário, a pessoa perderia a permissão de usar o WhatsApp, o aplicativo. Quem tentava se informar sobre os novos termos era levado a páginas com informações dispersas e insuficientes, segundo consta na ação. O MPF, o Ministério Público Federal, entende que a empresa WhatsApp, que a empresa Meta, forçou os usuários a aceitar os novos termos sem informar com clareza que a mudança permitiria o compartilhamento de seus dados com outras plataformas do grupo. O MPF agora quer que o WhatsApp garanta uma ferramenta para que o usuário consiga reverter o consentimento dado à empresa para compartilhar seus dados ilegalmente e pede a interrupção imediata de todo tipo de compartilhamento de dados de brasileiros que estejam em desacordo com o que é praticado na União Europeia, onde o WhatsApp já foi multado em 230 milhões de euros, cerca de 1,1 bilhão e 36 milhões de reais. O valor da penalidade imposta na Europa serviu de referência para o Ministério Público Federal brasileiro calcular a multa na moeda real, na moeda brasileira. A atualização da política de privacidade do WhatsApp já havia levado outros órgãos a investigar a conduta. Além do Ministério Público Federal e da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a Secretaria Nacional do Consumidor, vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, e o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, abriram representação conjunta contra a plataforma em 2021, instados pelo IDEC.
a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, contudo, se mostrou resistente em cobrar mudanças do WhatsApp e entrou na mira do procurador federal. A ideia do procurador é que a Justiça condene a autarquia federal e crie alguma forma para seus padrões de fiscalização. Procurado, o WhatsApp não se manifestou para o Estadão de São Paulo. 150 milhões é o número de usuários do WhatsApp no Brasil, que, na visão do Ministério Público Federal, esses 150 milhões de usuários foram coagidos a compartilhar os seus dados pessoais com as empresas da plataforma. Inteligência artificial pode pôr risco à privacidade de usuários, diz outra matéria aqui do Estado de São Paulo. E por último, Lorena, eu termino aqui as páginas internas do Estadão com a capa do jornal, com a capa do caderno de Cultura e Comportamento. É uma matéria, é uma entrevista com o baterista John Desmore. O baterista relembra a história do The Doors, que foi o primeiro disco da banda, acho que gravado em 1967, e a influência da bossa nova brasileira. O músico fala sobre livro em que recupera a trajetória da banda e dá detalhes sobre a relação com Jim Morrison, que já é falecido. É com você. Então vamos conferir as páginas internas da Folha de São Paulo, que trazem seus editoriais. Ideologia de Lula atrasa melhora no saneamento. Mantido o padrão de investimento anual recente, universalização só chegaria em 2070. É preciso resgatar o marco e facilitar a participação privada. O segundo editorial, morosidade com o racismo. Denúncias contra a prática dão um salto entre 2020 e 2023, mas justiça segue lenta em julgar processos. Indo aqui para a editoria de política, emenda vetada pelo STF resiste e chega a 30% das cidades em ano eleitoral. O governo Lula pagou 1,9 bilhão de reais em 2024 de valores pendentes de anos anteriores. Planalto e Congresso afirmam seguir a ordem do Supremo. Ainda na editoria de política, PGR denuncia empresários e mais 2 por injúria a morais. Defesa diz ser equivocada e parcial a ação por hostilidade em aeroporto de Roma. Jovens são apenas 2% dos vereadores nas câmaras das capitais brasileiras. Lula critica Big Techs e diz que retomará a regulação. O presidente afirma que empresas lucram com disseminação do ódio e que vai resgatar debate de regras para as redes sociais. O presidente da República, ao defender a regulação das redes sociais, afirmou, abre aspas, o dado concreto é que a gente não pode perder de vista a necessidade de fazer uma regulação, para que as coisas voltem a uma certa normalidade, fecha aspas para o que disse Lula. Datena critica Nunes e Bolsonaro exalta Lula e deixa dúvidas sobre candidaturas. O jornalista disse em sabatina que acabará com tarifa zero no ônibus e negou ter traído Tabata Amaral. Governo Tarcísio contraria Nunes sobre BO de esposa. Secretaria de Segurança confirmou a existência do registro de violência doméstica que o prefeito afirmou ser forjado. Corregedor da PM de São Paulo faz campanha contra bolos em rede social. Neila Prevost quer Rosângela Moro como vice e guarda armada. Agora indo para a editoria sobre o mundo e falando sobre as eleições nos Estados Unidos, convenção reúne ex-rivais e reforça o domínio de Trump. Segundo dia de evento republicano, tem discursos de Ron DeSantis e Nikki Haley. Veto à peça com drag queen em El Salvador expõe guerra cultural. Censura é a mostra de virada em matéria de costumes após Bukele, ícone da direita, chegar à presidência do país.
Irene Crown, diretora da peça Moral Censurada em El Salvador, afirma: as pessoas estão dizendo que a obra é contra Deus, contra a família, que quer doutrinar crianças. É horrível. Sou um artista, não estou criando uma propaganda. Brasileiro morre em viagem de formatura a Bariloche. O estudante Leonardo Rainha de Castro tinha 17 anos. Quênia envia mais 200 policiais em missão ao Haiti. Outro destaque é que após entrar na Venezuela, avião com matrícula brasileira é interceptado. Indo agora para a editoria de mercado, IDEC e MPF pedem 1,7 bilhão de reais do WhatsApp por violar LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. O processo é o de maior valor na história da lei. A NPD também é criticada. Meta começa a retirar acesso à ferramenta de inteligência artificial do aplicativo. Lula defende arcabouço, mas diz que tem de ser convencido sobre os cortes. O presidente afirma que meta fiscal não precisa ser cumprida se houver coisas mais importantes para fazer. Fachin prorroga prazo para acordo de desoneração da folha. O ministro do Supremo afirmou: a construção dialogada da solução não permite o assodamento e requer um tempo necessário para o diálogo e para a confecção da solução adequada. Congresso reduz vantagem dos pobres na tributária. Desoneração da cesta básica diminui devolução de impostos para baixa renda. Reforma vai aumentar o preço do aluguel e da casa própria para todas as faixas, é o que afirma o setor. Ainda na área de mercado, Silveira adia prazo para acordo com a empresa de Irmãos Batista. O ministro afirma ao TCU que também pode suspender pactos similares. E por fim, locadoras dos Estados Unidos reduzem frotas e alugar carros elétricos no país pode ficar mais difícil. Karl Brauer, analista executivo da iCars.com, afirma: eles, ou seja, as empresas de aluguel de carros, pensaram que os veículos elétricos seriam mais simples, diretos e mais baratos de manter e estão descobrindo que isso não é verdade. Esses foram alguns dos destaques da Folha na edição de hoje. E o que a gente tem na edição do Jornal O Povo? Diz uma matéria aqui, Lorena, dizendo que os organizadores da Casa Cor Ceará apresentam detalhes da 26ª edição, com desafios socioambientais no centro do tema. O evento volta à Praia de Iracema. A 26ª, com uma bagagem de 26 edições, a Casa Cor Ceará acontecerá de 17 de setembro a 3 de outubro, em uma área de 7.000 metros quadrados, na antiga matriz das Casas Pernambucanas, que fica ali na Praia de Iracema, vizinho à Secretaria de Saúde do Estado e à Procuradoria do Trabalho, na Praia de Iracema. A Casa Cor é um evento, é uma grande exposição, uma mega exposição de arquitetura, urbanismo, para vender as empresas que trabalham com ornamentação, com arquitetura, com paisagismo de casas. E todos os anos tem essa edição aqui em Fortaleza, e desta vez vai ser lá na Praia de Iracema. Servidores do INSS entram em greve por tempo indeterminado. É mais uma dor de cabeça aí para o governo federal, especialmente para Carlos Lupe. Carlos Lupe é o presidente nacional do PDT, licenciado. De vez em quando ele está aqui pelo Ceará, para o Fortaleza, e hoje quem é o presidente nacional interino é o deputado federal cearense André Figueiredo. E o Carlos Lupe vai ter que descascar esse abacaxi aí com os servidores do INSS que entraram em greve. TCE unificado. A prova do concurso para o Tribunal Superior Eleitoral foi adiada. Estava previsto para o dia 22 de setembro e agora vai ser aplicada no dia 8 de dezembro. Caso Marielle.
Irmãos Brazão, Domingos Brazão, negam o envolvimento o deputado federal Chiquinho Brazão, que é do Rio de Janeiro. Ele era do PL, mas foi expulso do partido. Ontem ele prestou depoimento na Câmara Federal e disse que não tem nada a ver, ele não tem nada a ver com o assassinato da vereadora Marielle Franco no Rio de Janeiro. A charge de hoje do Cleiton é mostrando aqui o Bolsonaro no divã. Divã é essa poltrona ao lado do psicanalista Sigmund Freud. Aí ele diz assim: o problema, doutor, é esta sensação de estar sendo gravado o tempo todo. Só que o Alexandre Hamas disse que a gravação da reunião em que se tratou da blindagem, da tentativa de blindagem de Flávio Bolsonaro no caso da rachadinha, o Bolsonaro sabia que está sendo gravado. Quem não sabia eram as duas advogadas que trabalhavam na época para Flávio Bolsonaro. Inclusive uma delas, que hoje não faz mais parte da sociedade com a outra advogada, deu uma entrevista longa ontem à tarde para a Globo News, dizendo que não sabia que era gravada, que a reunião era gravada, e que para ela foi uma surpresa quando chegou lá, está na reunião que estava lá General Heleno, presidente Bolsonaro, falando, e o Alexandre Hamas falando dessa blindagem de Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. Na coluna vertical de hoje, trata do aumento do volume de ações nessa proximidade com as convenções partidárias. O jornalista Carlos Mazo informa que ontem, na terça-feira, por exemplo, o Ministério Público Eleitoral entrou com uma nova ação cobrando a retirada do ar de conteúdo publicado pelo pré-candidato a prefeito de Fortaleza, o deputado federal André Fernandes, do PL, e pelo vereador de Fortaleza, inspetor Alberto, também do PL. Nas imagens que estão publicadas nas redes sociais, o vereador inspetor Alberto aparece adesivando em carros imagens, retratos com as imagens do André Fernandes ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele adesivando, ele colando esses retratos em automóveis. E o Ministério Público pede que a Justiça determine a retirada desses vídeos. Outra ação do Ministério Público envolve o PSD de Caucaia. O Ministério Público pede a remoção de conteúdo do pré-candidato do PT no município, o jornalista Valdemir Catânio, que ele tire das redes sociais um vídeo em que ele aparece fazendo o gesto L do Lula. A ação a provocação, A provocação ao Ministério Público foi feita pela presidente do PSD de Caucaia, que é a ex-deputada, ela é a presidente do PSD de Caucaia, a ex-deputada estadual Érica Amorim. Ela é esposa do ex-prefeito de Caucaia e também pré-candidato Naomi Amorim. Um questionamento que o colunista faz. O curioso é que, na ação, um dos questionamentos do PSD contra Catânio é o uso do gesto de fazer o L de Lula. Ele pergunta: será que o questionamento também vale para Fortaleza, onde o PSD deve apoiar o pré-candidato Evandro Leitão, do PT?
E a foto de destaque é do deputado Evandro Leitão, que é o presidente da Assembleia Legislativa, para dizer que o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, comanda hoje, aí a partir das 10 horas da manhã, a última sessão da Casa deste semestre legislativo, antes do início do recesso de agora de julho. Tanto a Assembleia Legislativa como a Câmara Federal, o Senado Federal, realiza hoje a última sessão. Aí eles passam aí umas 2 semanas de recesso e só voltam na primeira semana de agosto. E hoje, na Assembleia Legislativa, ele deverá apresentar a tradicional prestação de contas do primeiro semestre deste ano. A reportagem de hoje do Jornal Povo é sobre a sucessão nos Estados Unidos, dizendo que a campanha eleitoral do atual presidente Joe Biden vira de ponta cabeça após o atentado contra a vida do Trump, ex-presidente da República e candidato novamente ao cargo. Trump receberá apoio de antigos rivais no Partido Republicano. Já recebeu um. O antigo rival dele é esse que foi ontem apresentado como, antes de ontem, aliás, apresentado como o vice-presidente, candidato a vice-presidente. O Vance, a matéria questiona, poderá o J.D. Vance ajudar Trump a ganhar as eleições? Ele que é desconhecido lá dos norte-americanos, ele é escritor, tem 39 anos e é escolhido não pela popularidade dele, mas pela idade. Na política cearense, tem uma matéria dizendo que o ex-ministro Ciro Gomes vira réu por violência política de gênero contra a suplente de senadora Janaína Farias. A Justiça Federal acatou uma denúncia do Ministério Público. Tem outra matéria, aqui foi uma entrevista, ontem o vice-prefeito de Fortaleza, Elcio Batista, e o deputado estadual Romeu Aldigueri, que é o líder do governo na Assembleia Legislativa, ontem eles compareceram a um programa chamado Debates do Povo, que vai ao ar às 16 horas pela rádio CBN. E ontem eles trataram sobre segurança pública. E há aqui uma matéria registrando a participação dele nesse programa, entre Elcio Batista, que é filiado ao PSDB, e Romeu Aldigueri, que é do PDT. Vereador, policial militar e empresário movimentaram R$500 mil para compra de votos em Canindé, diz denúncia do Ministério Público. A Assembleia Legislativa do Ceará aprovou ontem novo empréstimo para o governo e tem mais um na fila para ser aprovado hoje na última sessão do semestre. O de ontem foi cerca de R$500 milhões para patrocinar o projeto Paulo Freire II, que é destinado para o combate à pobreza rural no estado. Tem uma matéria aqui mostrando que até agora, faltando uma semana para o início das convenções partidárias, 9 deputados estaduais seguem como pré-candidatos a prefeitos aqui no estado do Ceará. São eles: o deputado estadual Cláudio Pinho, do PDT, que é pré-candidato em São Gonçalo do Amarante. Cláudio Pinho já foi
prefeito de lá e quer retornar ao cargo. Doutora Silvana, ela é médica, ela é filiada ao PL e é pré-candidata na prefeitura de Maracanaú. Inclusive, na data exigida pela legislação eleitoral, ela transferiu o domicílio eleitoral dela lá para a cidade de Maracanaú. E hoje ela já diz, numa entrevista, que a convenção partidária do PL em Maracanaú será no dia 27 deste mês. E ela diz também que no dia 28 será a convenção do André Fernandes, do PL, aqui em Fortaleza. E ela aguarda que o presidente Bolsonaro venha neste final de semana, aí, 27 e 28, para prestigiar as candidaturas, o lançamento das candidaturas de André Fernandes em Fortaleza, a dela em Maracanaú e a do Coronel Agnauro em Caucaia, também pelo PL. Continuando, o deputado Oscar Rodrigues, do União Brasil, é pré-candidato a prefeito em Sobral. A deputada Emília Pessoa, do PSDB, ainda continua com o nome como pré-candidata em Caucaia. Evandro Leitão é pré-candidato pelo PT em Fortaleza. O deputado Fernando Santana, vice-presidente da Assembleia Legislativa, é pré-candidato a prefeito em Juazeiro do Norte. Lucilvio Girão é pré-candidato, ele é do PSD, é pré-candidato a prefeito em Maranguape. Lá ele vai tentar tomar a prefeitura de Átila Câmara, que é o atual prefeito, e vai para a reeleição. Lucinildo Frota ainda está mantido como pré-candidato também em Maracanaú. Ele não mais falou na tribuna da Assembleia, ele é deputado, não mais falou da tribuna da Assembleia sobre essa questão. E Simão Pedro, que realmente reafirmou semana passada, ele é pré-candidato a prefeito de Oroz, já foi prefeito e quer voltar ao cargo. Continuando aqui sobre a sucessão nas prefeituras municipais, uma matéria mostra quais os municípios cearenses que têm mais pré-candidatos a prefeito até agora, mas isso já vai ser definido, porque as convenções, o período de convenção partidária começa dia 20, próximo sábado, e vai até o dia 5 de agosto. O jornalista Érico Firmo escreve na sua coluna: a reunião e a ajuda do governo federal a Flávio Bolsonaro. A reunião que vazou, que foi gravada e vazou depois que houve a quebra do sigilo. Na área de economia, o Ceará tem a 8ª maior previsão de unidades habitacionais em nova fase do programa Minha Casa Minha Vida. Setor calçadista do Cariri tem previsão de criar 300 empregos. FGTS tem lucro recorde de 23,4 bilhões de reais em 2023, ano passado. STF prorroga até 11 de setembro o prazo da suspensão da desoneração. Ministro Edson Fachin atendeu o pedido do Senado e do governo federal através da Advocacia Geral da União. O Senado não tem pressa de votar a regulamentação da reforma tributária aprovada semana passada na Câmara Federal. O Senado vai criar uma comissão para discutir, para realizar audiências públicas antes de votar a matéria em plenário. Na área de cidades, a cidade de Fortaleza tem redução de 60% nos casos de dengue no primeiro semestre deste ano. Exposição de selos
aborda a Segunda Guerra Mundial. O Parque Raquel de Queiroz, ali perto do Antônio Bezerra, atrás do Norte Shopping, abriga projeto cultural voltado ao reggae. E hoje começa o festival Aleluia, com celebração eucarística. Esse festival ele é realizado todo ano, ele é organizado pela comunidade Shalom, né? São 4 dias de festival e o evento este ano contará com as presenças do padre Marcelo Rossi, que fazia um tempo que ele não aparecia aqui em Fortaleza, e desta vez ele virá se apresentar no festival. Também se apresentará o Frei Gilson, que é um cantor, e também o padre Fábio de Mello, que é figura carimbada no festival Aleluia. Todo ano ele se apresenta nesse festival de música católica. O editorial do jornal O Povo é destacando a importância das campanhas de vacinação. E por último, Lorena, eu encerro aqui as páginas internas do jornal cearense O Povo, destacando o jogo de hoje à noite, às 9h30 da noite. Duelo nordestino. De olho na trinca. Fortaleza recebe Vitória hoje à noite, às 9h30 da noite, em busca do terceiro triunfo seguido para confirmar a sua boa fase. É com você. Bom, e no início do programa eu informei que não estava sendo possível acessar, a edição de hoje do Correio Brasiliense, mas agora conseguimos o acesso, então vamos conferir as páginas internas que o Correio traz. E a primeira página, na editoria de política, traz uma entrevista com o Rodrigo Hollenberg, que é secretário do Ministério da Indústria e do Comércio. Ele afirma que a situação eleitoral no Distrito Federal está indefinida. O ex-governador avalia que é precipitada a projeção de setores do campo político conservador de que em 2026 os eleitores os reconduzirão ao poder. E acredita que, como há muitos nomes se apresentando para a disputa, correm o risco de se fragmentar. Outro destaque na história de política é sobre a ABIN paralela. Ramagem e Tostes explicam o esquema. Ex-diretor da agência e ex-chefe da Receita esclarecerão à Polícia Federal reunião sobre estratégia para enterrar a apuração de rachadinha envolvendo Flávio Bolsonaro. E sobre o 8 de janeiro, PGR denuncia pichadora de estátua do Supremo. Ainda na área de política, ponto a ponto com Aniele Franco, a ministra da Igualdade Racial. Ela afirma que violência não cabe na democracia. A ministra repudia os ataques a Trump, a irmã Marielle e a ela própria. Faz ainda um balanço dos 18 meses à frente da pasta. A ministra afirma que a violência política não pode caber na democracia. Ela atrasa a gente enquanto sociedade. O nosso debate tem que ser feito com ideias, aceitar o que a pessoa pensa de diferente com respeito, nunca com violência. Outro destaque agora sobre contas públicas, reoneração fica para setembro. O magistrado entendeu que o recesso poderia dificultar o diálogo entre o Congresso e o Poder Executivo em relação à matéria. Em outra decisão, o vice-presidente do Supremo adiou para 1º de agosto o prazo para Minas aderir ao RRF. Indo agora para a editoria sobre o Brasil, legislação. STF pede à PGR parecer sobre o aborto. Medida deve dirimir polêmica sobre resolução do Conselho Federal de Medicina que limita o aborto legal. Sobre queimadas, a agonia das florestas brasileiras. Celebrado em 17 de julho, o Dia da Proteção às Florestas traz dados alarmantes sobre o enfrentamento das queimadas no Brasil. No primeiro semestre, elas afetaram 4,48 milhões de hectares. De acordo com o MAP Biomas, somente os incêndios no Pantanal atingiram entre janeiro e junho 468 mil hectares devastados, uma área equivalente a 2 vezes o tamanho de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais.
Agora, indo para a editoria de Economia, Jogos Online. O governo vai avançar na regulação de apostas. Até o fim deste mês, o Ministério da Fazenda deve publicar portaria com novas regras para o setor, que começaram a vigorar em janeiro de 2025, e obrigará que empresas tenham sede no país e não em paraísos fiscais. Felipe Santana, especialista em direito de jogos e apostas, afirma que é esperado que seja determinada a existência de uma cota fixa, ou seja, uma parte das combinações que podem resultar o jogo. Sobre trabalho, FGTS tem lucro recorde em 2023 de 23,4 bilhões de reais. Investimento em títulos públicos elevou a rentabilidade do fundo, segundo a Caixa. Sobre concurso, Diplomacia com Equidade. Edital do Instituto Rio Branco prevê que pelo menos 40% dos candidatos da primeira fase do certame sejam mulheres. Esse percentual é o dobro da média das aprovadas nas últimas seleções para a carreira do Ministério das Relações Exteriores. E por fim, na área sobre o mundo, sobre os acontecimentos nos Estados Unidos, Biden volta ao ataque. O presidente discursa em Las Vegas e acusa Trump de transformar a vida dos norte-americanos negros em um inferno e de mentir sobre a economia. Segundo dia da Convenção Nacional Republicana, alinha ex-inimigos em apoio ao candidato. Esses foram os destaques das páginas internas do Correio Brasiliense, o que a gente pode ver no Valor Econômico. A primeira matéria aqui da página interna do Valor Econômico, Lorena, internauta, telespectadores da TV da Transparência, é uma continuidade. A manchete é essa: Nordeste tem 58,4% de municípios, quase 60%, em situação fiscal crítica. É uma continuidade de uma matéria que a gente leu aqui também no Valor Econômico semana passada, de uma pesquisa feita pelos cearenses, o Flávio, economista. Ele é do CAEM, da Universidade Federal do Ceará, é do IPES, aqui do Governo do Estado, e também trabalha na Fundação Getúlio Vargas, do Flávio Ataliba e do Rafael Barros Barbosa. Então é uma continuidade da primeira matéria que eles falavam da pobreza aqui no Nordeste. E essa é sobre a situação fiscal. Segundo essa pesquisa, o Nordeste tem quase 60% de municípios em situação fiscal crítica. Diz o seguinte: o baixo dinamismo econômico da região Nordeste, a baixa expressão proporcional na economia brasileira e o histórico recente de crescimento baseado principalmente na transferência de recursos, transferências federais, dos recursos federais, as transferências chamadas constitucionais, colocam os municípios do Nordeste do país como os mais vulneráveis do ponto de vista fiscal. Levantamento dos pesquisadores Rafael Barros Barbosa e Flávio Ataliba Barreto, da Fundação Getúlio Vargas, calcula que 58,42% dos municípios nordestinos apresentam situação fiscal crítica. O Sul tem a melhor situação fiscal entre as cidades brasileiras, com 17,58% de notas C e D na CAPAG. CAPAG, os dados se baseiam no indicador de capacidade de pagamento, é CAPAG, indicador de capacidade de pagamento. E os pesquisadores aproveitam para fazer a propaganda aqui dos governos do Ceará. Diz o seguinte: os economistas, o Flávio Ataliba e o Rafael Barros Barbosa, os economistas propõem algumas soluções para essa situação fiscal. Uma delas é elaborar algo inspirado no mecanismo criado pelo governo do Ceará para a educação. No ano de 2007, o Ceará passou a destinar 18% do repasse do ICMS que cabe aos municípios em função, esse repasse de 18%,
atrelado ao critério de melhoria de desempenho no ensino. A medida virou uma agenda cearense de melhora da educação e levou a uma corrida das prefeituras para melhorar o ensino. Não só colocou o Ceará no topo da melhora da educação básica do país, como também foi adotada por outras unidades estaduais da federação. A ideia de Rafael Barbosa e Flávio Ataliba é que as transferências legais tenham algum tipo de mecanismo que contemplem uma espécie de prêmio para as administrações municipais que apresentem melhor desempenho em algum aspecto, entre os quais a própria educação é uma possibilidade, assim como saúde e outras políticas públicas. Outra proposta é estabelecer um plano de desenvolvimento para a região. Abre aspas. A última vez que ocorreu foi com Celso Furtado no final da década de 1950, mais precisamente em 1958, quando ele, Celso Furtado, lançou o GDT, que é o Grupo de Trabalho do Desenvolvimento do Nordeste, que inspirou várias políticas, inclusive as políticas de industrialização da região. Fecha aspas, diz Flávio Ataliba. Tem um dado aqui interessante nessa matéria. 56,9% do trabalho no Nordeste é informal. É informal. Quer dizer, não é de carteira assinada e nem é de CNPJ, que é tido os MEI, né, o microempreendedor individual. Quase 60% do trabalho é informal. Continuando aqui com as páginas internas do Valor Econômico de hoje. O ajuste esperado pelo governo federal, agora em julho, é de um corte entre 10 a 20 bilhões de reais. Mercado olha não só para o número a ser divulgado, mas também para a consistência desses cortes nas despesas do governo federal. Monitor do PIB, do Produto Interno Bruto, tem alta de 0,3% em maio, indica a Fundação Getúlio Vargas. Aqui a entrevista de página inteira, que foi manchete do Globo e é destaque também aqui no Valor Econômico. Inclusão da trava de 26,5% para o IVA é positiva, defende o Bernardo Api. O ministro Haddad vai discutir com o relator da matéria critérios para manter essa alíquota mais baixa, diz o secretário extraordinário da reforma tributária, Bernardo Api. Avaliou como positiva a inclusão pela Câmara Federal dessa trava. E agora a matéria, a bola da vez está com o Senado Federal. Ministro Haddad diz que tudo indica que o PIB será revisto para cima. Aeroporto de Porto Alegre volta a operar em outubro. Conferência propõe regulação interamericana de proteção a dados. Projeção indica inviabilidade de 74% das terras na Amazônia em Cerrado até 2060. Haddad volta a reforçar o compromisso do governo com a meta fiscal. Ele disse isso depois dessa entrevista do governo Lula à TV Record ontem à noite. Candidatura de Alexandre Ramagem à Prefeitura do Rio de Janeiro é mantida, mesmo desse vazamento, desse viratona, dessa reunião gravada lá em Brasília, ainda
na gestão do presidente Jair Bolsonaro sobre a blindagem a Flávio Bolsonaro. Pimenta deve retomar a Secretaria de Comunicação depois do primeiro turno das eleições municipais. Ele que é o ministro extraordinário para recuperação do Rio Grande do Sul depois das enchentes. COP29 retomará impasse sobre financiamento climático. Escolha do J.D. Vance para vice nos Estados Unidos eleva os temores da Europa. FMI mantém previsão de aumento de 3,2% no PIB global neste semestre. O senador Vance, ele é do estado de Ohio e é a nova geração do trumpismo. Editorial do Valor Econômico de hoje trata sobre, para a FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, inflação poderá exigir juro alto ainda por muito tempo. Impactos da geração eólica e solar no sistema elétrico brasileiro é o artigo escrito por Altino Ventura Filho. Republicanos atacam a economia do atual presidente Biden, mas não detalham novos planos na convenção dos republicanos que está acontecendo até amanhã. Caderno Empresas. Eneva anuncia oferta de ações e compra térmicas do banco BTG, que bancará 75% do aumento de capital. Vale do Rio Doce aumenta a produção em 2,4% no segundo trimestre e fica perto de meta deste ano. Ministério das Minas e Energia adia acordo em contrato de térmicas da Amba Energia de 2021. Quineia faz aporte de 415 milhões de reais em escolas do SEB focadas em vestibular. Latam amplia limite de crédito com bancos, ela melhora no endividamento da empresa aérea, põe concorrentes em alerta ante risco de briga por tarifa. O CAD investiga troca de dados entre montadoras de luxo. O BID financia conexão em cidades pequenas. Ministério Público Federal e IDEC aciona o WhatsApp e pedem indenização de 1,7 bilhão de reais. Essa mesma matéria eu li agora há pouco nas páginas internas do jornal Estado de São Paulo. Artistas estrangeiros aparecem mais em campanhas publicitárias dos bancos brasileiros. É aquela velha história, santo de casa não obra milagre. Indústria de alimentos investirá 120 bilhões de reais. Efeito Trump amplia pressão sobre cotações de soja e milho nos Estados Unidos. Governo brasileiro eleva preços mínimos do arroz no país. E tem uma matéria aqui sobre o BNB, que tem sede aqui em Fortaleza, dizendo que o BNB vai ofertar 25,5 bilhões de reais em crédito ao campo, com foco na agricultura familiar e no fomento à tecnologia no campo. O Banco do Nordeste, BNB, vai ofertar 25,5 bilhões de reais para financiamentos pelo Plano Safra 2024-2025. O montante é 1,5 bilhão de reais maior
do que o disponibilizado no plano anterior. E tem aqui atualmente o BNB é responsável por 95% das operações de crédito rural da agricultura familiar feitas em sua área de atuação, que inclui todo o Nordeste, todos os 9 estados do Nordeste e parte dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Com tamanha representatividade, o segmento contará com 10 bilhões de reais no novo plano safra do banco, aumento de 17% no volume de recursos. E a expectativa do superintendente de agronegócio e agricultura familiar do BNB, que é o senhor Luiz Sérgio Machado, é por demanda aquecida. Diz ele, o Luiz Sérgio Machado. Na agricultura familiar da região, boa parte não tem sua comercialização de produtos ligada ao mercado externo. Então, diferentemente do sul do país, o impacto da queda nos preços das commodities é menor aqui. Fecha aspas, diz o executivo. Segundo ele, os pequenos produtores nordestinos estão investindo na lavoura. Caderno Finanças. Ministério da Fazenda planeja transformar o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários em superreguladores do mercado. Essa é a manchete que é manchete de capa do jornal desta edição. O Galípolo, que é o atual presidente interino do Banco Central, com as férias do presidente, vê período de mais cautela. Dólar e juros futuros caem com exterior. Bill Ackman aposta em rede social e estilo buffet para valorizar fundo de 25 bilhões de dólares. Open Finance é conhecido por 45% dos brasileiros bancarizados. Gestores retomam a aposta em ações cíclicas domésticas. E por último, Lorena, eu encerro aqui a leitura das páginas internas do jornal Valor Econômico, é a capa do caderno Legislação. São Paulo notifica milhares de contribuintes por falta de pagamento do imposto sobre doações. E decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo anulam cobranças de ITCMD sobre heranças. É com você. Bom, e assim nós encerramos esse nosso primeiro bloco de notícias desta manhã. Agradecemos a sua audiência e esperamos que você continue conosco aqui na TV da Transparência.